Dia 36 minutos, olha, em Mirassol, os moradores do bairro Santa Rita têm motivos de sobra para reclamar de um córrego que fica próximo às casas. O local está cheio de entulho e quando chove a água invade as ruas, causando danos e muitos prejuízos aos vizinhos. Veja a reportagem. Hoje a Record TV está aqui no bairro Santa Rita, em Mirassol, para mostrar os problemas causados pelo abandono, segundo os moradores, deste córrego que fica aqui próximo às casas do bairro. Mas quem vai explicar para a gente um pouquinho quais são esses problemas, como eles estão sofrendo, por que eles estão sofrendo, são esses dois moradores que a gente trouxe aqui para mostrar para a gente esses problemas, o Adalberto, e a Silvana. Primeiro conversar aqui com o Adalberto. Adalberto, a gente está vendo aqui primeiro que é um local que fica bem próximo a casas, tem uma escolinha de futebol aqui atrás e está em situação realmente de abandono, é a impressão que a gente tem. A gente percebe que inclusive a canalização do córrego já está dando problema, a estrutura que estava em volta começou a cair. E está aí há quanto tempo esses entulhos estão aí dentro, Adalberto? Olha, vai fazer 20 anos que eu moro aqui, passou já 5 gestões de prefeitos. E sempre assim, devido à chuva, as erosões derrubou os muros dentro da galeria, E o medo maior nosso que é? É a força da água levar esses entulhos para dentro da galeria e entupir, junta entulho com galhos, E é perigoso entupir e começar a vazar água, como vaza para fora do terreno aqui, que sai na rua. E não parar mais, Isso aí dá uma enchente grave, Porque a água chega lá a 1 metro de altura, Mais ou menos chega. Então, o portão nosso, se for olhar o portão nosso, é fechado. Então, nosso portão tem um metro de altura fechado. Se chover, se dá uma chuva mais ou menos uns 40 minutos, 1 hora dá uma chuva assim, chuva forte mesmo, a última chuva que deu, faltou pouco para transbordar o portão e a água entrar para dentro de casa. Mesmo assim, Pessoal, só um minutinho, Silvana, só chegar mais perto aqui para falar com a Silvana, senão o pessoal de casa não consegue te entender. Você está falando então dessa questão do problema, enchente, que depois nós vamos falar com um pouquinho mais de propriedade, a gente vai até a rua que fica aqui perto, que os moradores lá todos relatam que já tiveram prejuízo, Silvana? Você também, inclusive. Isso, é porque assim, o que acontece? A chuva ela vem muito forte, chega a criar ondas. Até a gente tem um vídeo onde mostra bastante essa situação. E nós moramos num lugar muito privilegiado, nós ficamos próximo à escola, ao mercado, à farmácia, estamos bem centralizados. Porém, devido a essa situação, as nossas casas são desvalorizadas. Então, se a gente tentar vender a casa, a gente não consegue, porque assim, o custo dela, em qualquer outro bairro, ela pode valer até 3 vezes mais do que vale aqui. E para alugar, a gente também se colocar numa imobiliária, é difícil uma imobiliária conseguir locar ela, porque não tem uma pessoa que tenha condições de locar o imóvel pela imobiliária que vai aceitar morar aqui. Então a gente acaba se sujeitando a reformar a nossa casa, como a gente já teve 3 inquilinos e não deu certo, acaba voltando para cá e tentando se manter. Mas sempre que chove a gente entra em pânico, então a gente não pode escolher qualquer tipo de portão, não se pode ter portão eletrônico porque estoura. Então, assim, é bem complicada a nossa situação, E a gente já tentou, já conversou, já foi atrás. Também, devido à chuva, deu vazamento, estourou cano. Com isso, a Sanesol veio, colocou uns remendos. No dia da chuva, o próprio remendo arrancou inteirinho, entendeu? A gente ficou, além de tudo, com chuva, com buraco. Teve um morador aqui que perdeu a calçada inteira, os canos ficaram expostos, sabe? E a gente fica... Gente que perdeu o carro, se deixa o carro na rua, o carro vai parar longe. Então, assim, se dá tempo, a gente fica um ajudando o outro. É quase que nem São Paulo no Brás, Só que aqui a gente está pequenininho e não consegue resolver essa situação. Então é lamentável isso, E daqui deste outro ponto do córrego dá para a gente ver direitinho o problema. Primeiro, esse entulho todo que a gente está vendo aí acumulando dentro da galeria, que como a gente falou no começo aqui da reportagem, faz parte da estrutura da canalização do córrego com a força da água ao longo do tempo. Também foi se deteriorando, a gente percebe que é uma estrutura bastante antiga, o muro acabou caindo, ficou aí dentro da galeria e a gente percebe também que tem água parada aqui, como não chove com frequência, então essa água acaba não circulando por esse córrego, fica parada, traz à tona outro medo dos moradores, que é em relação à dengue, A Silvana estava até comentando com a gente que pegou dengue aqui recentemente, Silvana? Peguei. Então, na nossa rua, acho que no mesmo período, nós tínhamos umas 10 a 12 pessoas com dengue. Algumas foram internadas,
e outras acabaram se tratando em casa. Então, além da dengue, começou a vir bichos maiores, tipo aquelas aranhas grandonas também, devido a todos esses entulhos. Escorpião, a gente tem um foco muito grande na minha casa, mesmo eu já peguei 4 daquele amarelo. Então, tirando tudo ainda aquela questão da chuva, do pânico, ainda tem essa questão da dengue, que a dengue a gente não tem como evitar, né? A gente, por mais que a gente se cuide, a gente tem filho, tem criança, então um pega, o mosquito vem, te pica, pica outro, e assim quando a gente vê, vira uma epidemia. E a gente tá aqui, né, largado nessa situação, então torcendo para que não chova, né, e ao mesmo tempo precisando que chova por causa da seca. Então são 2 pânicos que a gente vive em constante aqui no nosso bairro. E Adalberto, a gente fala aqui bastante em estado de abandono, a impressão que se tem é essa, mas eu queria saber, vocês já procuraram o poder público, né? A sua esposa disse aqui pra gente no começo da reportagem, mas eles fizeram alguma coisa? Faz quanto tempo que não vem alguém aqui da Sanesol, né, que é a autarquia responsável por esse setor aqui na cidade, ou mesmo da prefeitura, para pelo menos dar uma olhada aqui no problema para vocês? Olha, faz algum tempo já que não aparece ninguém, né? A gente teve 2 enchentes já na rua e foi reclamado. Aí o que eles fizeram? Eles notificaram o dono do terreno ao lado, né? O dono do terreno veio, fez uma limpeza, tudo certinho, mas a Sanesol em si nunca apareceu. Nunca. Só para entender, eles pediram para o dono do terreno que fica ao lado limpar o terreno, mas a própria galeria que está cheia de entulho não foi limpa? Não, nunca foi limpa. A gente está sempre andando aqui, porque às vezes a gente tira galhos que caem na galeria, entulhos que dá para a gente tirar, a gente retira, né? E não aparece ninguém, passa anos, vem as chuvas novamente, vem as enchentes e ninguém toma providência nenhuma. E a gente veio aqui para a rua, que fica a mais ou menos uns 50 metros lá do córrego, porque toda vez que transborda, os moradores daqui sofrem com as enchentes, né? O Paulo é um desses moradores que já teve vários prejuízos, não apenas um, mas vários, né, Paulo? Vários. Com a chuva que vem aqui para a rua. A chuva que vem. E outro, não é só eu não, é todo mundo da rua. Já tive prejuízo 2 vezes. A primeira vez teve um prejuízo, entortou, deu uma endireitadinha no portão, mas da segunda vez não teve jeito. Eu tive que arrumar. O prefeito veio aqui na rua, falou que ia arrumar o portão, até hoje não arrumou. Quem teve que pagar foi eu do meu bolso, porque eu trabalho, minha mulher trabalha, a gente depende do salário, a gente não vai deixar o portão aberto desse jeito para todo mundo na rua coisar. Só para você. Não é todo mundo teve prejuízo nessa rua, dona Mercedes, todo mundo da casinha, perdeu móveis, perdeu tudo. No seu caso, só não perdeu mais porque ainda o portão deu uma segurada. Ele está falando do portão. Para você de casa entender o problema, esse portão aqui, qual é o material que ele é feito? É 18. De qual? Chapa 18. Chapa 18 de qual? De ferro? De ferro, forte ainda, 18. E para você ter uma ideia, a força da água entortou o portão, né? A água para poder invadir o quintal da casa dele, acabou entortando essa parte. A gente tem até imagens aqui, pedi pro pessoal da produção colocar como o portão ficou depois da chuva. Essa foi a última enchente que deu aqui. Faz quanto tempo isso? Vai fazer o quê? Em janeiro foi. A água passou, ali pro lado de baixo, ela passou dessa altura. Aqui, a caída é mais para lá. Passou mais ou menos dessa altura. Mostra aqui pra gente no portão, então, a altura. Essa altura aqui, passou. Nesse portão aqui, entrou até lá para dentro. Foi daqui para baixo que ele entortou. Daqui para baixo que entortou tudo. Quebrou controle, o motor, quebrou tudo. Tive que gastar tudo para gastar. Gastei R$2.000 no portão. Você tem medo de que agora a próxima chuva forte que vier também tem que gastar mais com ele? Então, aí que é o problema. A gente morre de medo, né? A chuva que passa aqui é demais, a água que passa aqui é demais. O prefeito não fala que vai arrumar. Faz 30 anos que eu moro nessa rua, 30 anos. Entra prefeito, sai prefeito, entra prefeito, é a mesma coisa. Ninguém arruma nada, ninguém muda nada. Não é assim, a gente é pobre, a gente depende do nosso salário. Agora você imagina eu gastar R$2.000 nesse portão aqui e a gente trabalhar. Complicado. Então, a gente viu que realmente o problema aqui é grave, os moradores já não sabem mais a quem recorrer, já procuraram, como disseram, prefeitura, a Sanesol, que é a autarquia responsável pelo saneamento básico, por água, esgoto, galerias aqui da cidade, e ninguém simplesmente fez nada até agora. Então, a gente vai, claro, cobrar a resposta das autoridades e espera que da próxima vez que chover forte, esse problema já tenha sido solucionado para que eles não tenham prejuízo novamente, né? De Mirassol, Kleber Luiz. Ok, obrigado, Kleber. Por nota, a Prefeitura de Mirassol informou que os problemas no córrego Piedade são antigos
e decorrem da ausência de obras de drenagem urbana que deveriam ter sido executadas há décadas, quando o Santa Rita e os demais bairros cortados pelo córrego foram construídos, mas que o local será incluído no cronograma de serviços da Prefeitura, que vai limpar a área o mais rápido possível, seguindo o planejamento existente para a limpeza de todas as áreas públicas. A nota ainda informou que, para solucionar os problemas de erosão e alagamentos no córrego, são necessárias obras de grande porte que exigem altos investimentos financeiros, que o município não dispõe no momento, mas que a atual gestão estaria em busca de recursos junto aos governos federal e estadual, inclusive do Fundo Estadual de Recursos Hídricos. Ainda segundo a nota, tal obra tem sido uma das prioridades da atual política ambiental do atual governo. Tomara que alguém faça alguma coisa mesmo, não é verdade? O mais rápido possível. Porque a gente, olha, está sabendo aí que há décadas deveria ter sido feito. E se a gente ficar toda vez dando desculpa, há décadas, a gente vai estar daqui 40, 50 anos e vai estar, há décadas. Daqui 100 anos, eu nem vou estar aqui, vai ter alguém falando há décadas. Então, tomara que alguém assuma realmente, tomara que esse compromisso seja sério, verdadeiro, que exista esse empenho realmente para trazer o benefício para os moradores, né? Porque culpar o passado é fácil, o passado já passou, não tem como voltar, né? Vamos alguém encarar aí realmente resolver e solucionar esse problema.